Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre as melhores leituras que eu realizei no segundo trimestre de 2025. Gente, eu já vou avisar que se tiver barulho no fundo é porque tem um monte de criança no prédio aí gritando, é quase meia-noite, numa sexta-feira, então, né, relevem, relevem, tá? Porque eu preciso gravar esse vídeo, já que eu realizei leituras muito boas esse ano até agora, e eu acho que o segundo trimestre foi o melhor até o momento, e logicamente eu tinha que vir contar pra vocês sobre essas leituras, mas antes já quero pedir de antemão que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, que você curta o vídeo, que você compartilhe, que você comente aqui embaixo, e aí a gente vai trocando nossas figurinhas sobre literatura, tá bom? Agora vamos falar sobre as 5 melhores leituras que eu realizei aí nos meses de abril, maio e junho. Então, vamos lá! Em quinto lugar, eu acabei colocando A Garota do Mar, de Molly Knox Ostertag. Essa é uma graphic novel que eu me apaixonei perdidamente. É a história de uma garota ali na pré-adolescência se descobrindo o mundo e se apaixonando por uma Selkie, que acaba salvando a sua vida. E uma Selkie na mitologia celta é uma foca que se transforma em uma garota. E aí a gente vai ver ali a Morgan tendo que lidar com questões da sua família, das suas amizades, essa questão romântica e também questões ambientais. Gente, foi maravilhoso, eu amei as ilustrações, as cores são belíssimas, belíssimas. Eu me apaixonei por essa história e eu quero ler tudo de Molly Knox Ostertag, porque, gente, sério, vale muito a pena. Se você ainda não leu essa graphic novel, corra para ler A Garota do Mar. Em quarto lugar, eu tinha que colocar Wild Spaces, de S.L. Coney. Um livro que entrou, né, na minha TBR do nada, porque eu fui atrás de histórias Lovecraftianas, e essa é uma história bem curtinha, inclusive, mas que é muito bem construída. Nessa narrativa, nós conheceremos um garotinho que vive muito feliz ali com seus pais. Ele acaba de resgatar um cachorro que se torna seu melhor amigo, só que tudo muda quando, de repente, ressurge ali, né, na vida dessa família, um avô. E um avô que esse garoto nem sabia que tinha, e ele é extremamente estranho. E aí a gente vai entender por que ele apareceu na vida desse garoto nesse momento. Tudo aqui pode ser encarado como uma grande metáfora, mas a gente pode também ler exatamente, né, o que está no texto e se surpreender com tudo que vai acontecendo. Não porque não é previsível, porque é, mas a forma com que S.L. Coney resolveu contar essa história, isso sim é maravilhoso. É uma escrita muito simples, é muito fluido, mas também a gente vai ver uma certa poesia ali na própria beleza dos dias tristes, né? Das tragédias que acontecem de certa forma e de como tudo vai ser interpretado aqui. Então, se você lê inglês e você gosta de temas Lovecraftianos e também um bom dramazinho, eu recomendo demais aí, então, Wild Spaces. Em terceiro lugar, vou falar também de um quadrinho chamado Stars in Their Eyes, de Jessica Walton, com ilustrações de Aska. Aqui a gente tem uma história maravilhosa que a gente precisa de mais livros como esse. Porque nós teremos aqui como protagonista uma garota, que ela é PCD, e ela tá indo na sua primeira convenção, né, uma espécie de Comic Con. Porque ela quer muito conhecer ali uma moça que inspirou ela, sabe, a se aceitar, a se apaixonar por quem ela é, pelo seu corpo, por mostrar a força da representatividade e, mais do que isso, ela vai acabar conhecendo Ollie, que é uma pessoa não binária, e vai existir ali uma aproximação, não só no quesito da diversidade e do poder da representatividade, mas os sentimentos sendo aflorados ali, né, no momento que é tão importante. Gente, é maravilhosa essa história. Sério, eu preciso de mais quadrinhos como esse, de mais histórias como essa, porque a gente vai acabar tendo aqui uma aula maravilhosa sobre o poder da empatia, o poder da representatividade, logicamente, né, não só aqui no quesito de pessoas PCD, como também de identidade de gênero, de orientação sexual, tudo isso sendo mostrado de uma maneira muito leve, muito incrível, muito divertida, com muitas referências pop. Sério, eu me apaixonei totalmente, eu saí dessa leitura com o coração quentinho. Indo agora para o segundo lugar, Noite Sem Fim, da Agatha Christie. Pois é, gente, eu continuo me surpreendendo com esta mulher que sempre me faz de trouxa.
Porque aqui a gente tem um livro que já tá mais pro final da sua carreira e ainda assim ela consegue inovar e surpreender. A gente tem a história de um rapaz que quer muito comprar um terreno, construir uma casa ali, só que aquele lugar é considerado amaldiçoado. E de repente ele acaba conhecendo uma moça que também se apaixona pelo local. Eles acabam conversando, vão trocando assunto, vão se apaixonando, acabam se casando e realmente coisas muito ruins vão acontecer. Mas isso parece que é só um pouquinho da narrativa, porque a forma como a Agatha conduz a trama e como ela vai apresentar pra gente um final espetacular, que é extremamente bizarro, é extremamente estranho e é extremamente perturbador. Sério, eu não tava esperando. Foi uma leitura sensacional. Sempre que eu leio algo, né, da Rainha do Crime, acaba sendo algo fluido, algo gostoso. E foi o caso aqui, mas eu saí meio transtornada de uma maneira positiva, porque ela realmente me fez de trouxa mais uma vez. E em primeiríssimo lugar, gente, não tinha como ser outro que não Casa de Folhas. Primeira grande leitura coletiva do Livro em Livros, deu muito certo, porque o povo pirou e eu também. Aqui a gente tem uma história em muitas camadas. A gente tem, primeiro, uma história mais superficial, né, do protagonista, o Johnny, que é um rapaz que tem muitas questões ali na sua família, de saúde mental, de traumas e tudo mais. E de repente, ele se vê preso em um manuscrito de uma dissertação de um senhor que acaba de falecer, que é o Zampano. E aí a gente entra em outra camada, que é o Zampano escrevendo este artigo, essa dissertação, esse estudo sobre um documentário que é muito absurdo. E aí a gente entra na outra camada, que é o documentário em si, né, de um fotógrafo que se muda para uma casa com a sua família e de repente nessa casa, um belo dia surge do nada um novo quarto, totalmente escuro, frio, frio, frio e que parece não ter fim. E aí ele vai começar a fazer diversas explorações. Gente, este livro, assim, desgraçou a minha cabeça de uma maneira excelente. Excelente. Porque eu fiquei surtada enquanto eu tava lendo. Tudo bem que a narrativa do Johnny não era tão interessante assim no começo, mas a gente vai vendo como tudo tá conectado, como tudo se interliga. O próprio livro, ele é escrito de uma maneira diferente, sabe? Às vezes a gente tem que ler coisas que estão de ponta cabeça. Às vezes a gente segue a leitura como se fosse um labirinto. Às vezes a gente precisa ir e voltar. E, no final das contas, é pavoroso. É um terror dos melhores. Porque realmente, assim, vai te dar um frio na espinha. Você vai ter pesadelo, porque eu e outras pessoas, durante a leitura, tivemos pesadelos. Porque realmente é algo tão palpável, mesmo sendo extremamente bizarro. Então, a melhor leitura do segundo trimestre tinha que ser Casa de Folhas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, se quiser ler livros comigo, também não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você realizou no ano até agora. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livros, se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem. Ah, que maravilha! Agora as crianças pararam de gritar. Só quero que o verão acabe.